Levantem a mão quantos de vocês já estiveram em Praga de férias. Talvez em uma excursão escolar na época do ensino médio, era um clássico até alguns anos atrás. Pois bem, Praga é uma cidade muito bonita, muito complexa, com uma longa história por trás. Pensem em quantas dominações ela teve, na passagem nada insignificante dos Habsburgos, que por um certo período foi a capital do Império Habsburgo. E depois passou por várias fases. Uma cidade muito importante dentro do Império, claro, mas também capital de um novo estado, a Tchecoslováquia, que surgiu do caos após a Primeira Guerra Mundial. Depois, há uma fase adicional, a da ocupação nazista. Pois bem, é justamente durante essa fase que se enquadra a nossa história. É uma história que começa em Praga, essa cidade belíssima. Essa cidade que vai do gótico ao barroco, suas igrejas, seus monumentos, a Karlov Most, a Ponte Carlos, que se debruça e atravessa o rio Moldava, o castelo de Hassiani, a Zlata Ulitska, que é o emblema de todos os mistérios esotéricos e alquímicos da cidade. A nossa história começa ao longo de uma rua que vai de um bairro residencial chamado Liben, justamente até Hassiani, a cidadela elevada do castelo, que pode ser vista de quase toda a cidade. A nossa história começa justamente com um carro. Um conversível, estamos no final de maio de 1942, que atravessa as ruas da cidade numa manhã, justamente em direção ao castelo. No carro está o motorista, e ao lado dele está um homem importante, um homem que já vive em Praga há algum tempo, mesmo que não seja exatamente amado pelos habitantes de Praga. Mas ele gosta muito da cidade. E além disso, estamos na primavera. Tempo bonito, clima ameno. Por que não dar um belo passeio de carro? De manhã, depois de cumprimentar a esposa que espera o quarto filho, para ir ao trabalho, com toda calma. Um passeio de carro, como tantos outros. Se não fosse que, perto de uma curva um pouco especial, muito fechada, diríamos uma curva em cotovelo, o carro diminui a velocidade. Por obrigação, para não derrapar, para não bater em um poste de luz. E é nesse momento, perto de um cruzamento, enquanto o carro permanece firme no asfalto e evita derrapar para da esquerda, algo se move. Se move à direita do carro, em uma das calçadas. Há um rapaz, ou melhor, parece ser um rapaz qualquer, um praguense qualquer, em roupas civis, mas que está mexendo em uma bolsa, e dessa bolsa ele tira uma submetralhadora Sten, metralhadora inglesa, característica pelo carregador lateral. Ele pega a metralhadora e atira, mas só dispara 2 tiros porque a arma trava. Talvez tenha encaixado mal o carregador, ou não puxou direito o ferrolho. A arma trava na hora. O motorista ouve os 2 tiros, freia bruscamente e grita algo para o passageiro, seu superior direto. Ordens furiosas. Ele praticamente grita para dar ré, para ir atrás daquele rapaz insolente que ousou atirar neles. O passageiro, além de gritar, também decide tentar matar aquele rapaz. E então ele se levanta, saca do coldre que tem na cintura uma pistola, uma Luger Parabellum, tenta mirar nele e atirar. E nem percebe que debaixo do carro está rolando. Poderia parecer uma pedra, talvez um kiwi. Não é nem uma pedra, nem um kiwi. É uma granada de mão. Uma granada que explode, levanta a traseira do carro, destrói a roda traseira direita e arremessa tanto o motorista quanto o passageiro do veículo. O passageiro ainda está atordoado. Mesmo assim, decide descer, perseguir aqueles 2 agressores que ainda não entendeu quem são, embora tenha uma ideia de quem possam ser. Ele atira contra eles, sem feri-los, todo o carregador da sua Luger. Mas ele não está com a cartucheira, não tem outros carregadores disponíveis. E é nesse momento que o passageiro percebe que está com um lado completamente dilacerado. Ele perde sangue e desmaia. O motorista, que havia empunhado a submetralhadora regulamentar Schmeisser para perseguir aqueles 2 assaltantes, volta para trás. Nesse momento, estão chegando os uniformes verdes da Ordnungspolizei, a ORPO, a Polícia Municipal Alemã. Eles percebem o que aconteceu de uma cabine telefônica, chamam uma ambulância com urgência, mas não há tempo. Eles param um caminhão, colocam o ferido e correm para o hospital. É preciso ser rápido, não há tempo a perder. Pois é, porque aquele homem,
O passageiro do conversível, o homem que ordenou ao seu motorista que parasse, o homem que atirou com a Luger, o homem que percebeu que estava com o flanco dilacerado e que desmaiou é Reinhard Heydrich, protetor do Reich para a Boêmia e Morávia. Um homem, dizem, sádico, Reinhard Heydrich, certamente não é um homem qualquer. Os praguenses, mas também os aliados, lhe deram um apelido, digamos, nada lisonjeiro, mas o açougueiro de Praga. Pois é, desde que se estabeleceu naquela belíssima cidade, Heydrich fez realmente de tudo para extirpar até mesmo a ideia de rebelião entre os boêmios. Em setembro de 1941, Hitler lhe confiou essa tarefa. Seu predecessor, Konstantin von Neurath, um ex-diplomata, é considerado muito brando, na verdade um fraco, ou seja, permite que os habitantes de Praga até mesmo organizem pequenas manifestações de protesto contra a ocupação nazista. Assim não pode continuar. Hitler, obviamente, não está satisfeito. E a quem confiar a tarefa da repressão e do governo local? A um homem que, nos 10 anos anteriores, nunca traiu a confiança do regime nazista. Pois é, porque Reinhard Heydrich entra no mecanismo nazista em 1931, inicialmente como simples funcionário. Mesmo que seu passado como jurista o leve, diríamos naturalmente, não para um departamento jurídico do Partido Nazista, mas sim para organizar a polícia interna do aparato nazista, o que mais tarde se tornaria a Gestapo. Mas antes de chegar a criar a Gestapo, que depois será confiada a Heinrich Müller, um ex-policial, que depois desaparecerá sem deixar rastros ao final da guerra, Heydrich tem algo mais ambicioso em mente. Um Moloch, um enorme escritório, que consiga reunir em seu interior várias funções diferentes de espionagem, polícia e repressão. Enfim, uma máquina titânica capaz de afogar em sangue qualquer dissidência. É justamente o RSH, o Reichssicherheitsamt, alto escritório para a segurança do Reich, do qual Heydrich se torna rapidamente o chefe. E Heydrich é tão confiante em si mesmo que pode escolher, de tempos em tempos, quem colocar à frente dos vários departamentos do RSH. Por exemplo, o primeiro departamento, o de pessoal, é confiado a uma criatura de Heydrich, Bruno Streicher, que depois da guerra se tornará diretor-geral das grandes lojas de Hamburgo, em desprezo à caça aos nazistas. Ou o AMT-4, a Gestapo, Geheime Staatspolizei, que é confiada, como já foi dito, a Heinrich Müller. E depois a SIPO, a Sicherheitspolizei, a Polícia de Segurança, e a SD, Sicherheitsdienst, o Serviço de Segurança, ou a espionagem externa, que é confiada a um homem que já conhecemos, Walter Schellenberg, o autor do Rapto de Berlim. Pois bem, Heydrich é a eminência negra do Reich milenar. Mesmo que por trás dele se murmure muito, até se diz que ele teria sangue judeu nas veias, mas ninguém ousa dizer isso na sua presença. Heydrich tem tanto poder. Alguém até o definiria como um dos delfins de Hitler, ao lado de Rudolf Hess, o secretário histórico de Hitler, que depois fugirá para a Escócia, com o conflito já bem avançado, oficialmente para tentar um caminho de paz com os ingleses. Heydrich é o homem de confiança de Hitler, também porque se deve a ele mais de um golpe excepcional. O primeiro é a Noite das Facas Longas, já falamos sobre isso. Há também a Madonna de Heydrich, a repressão das SA, o assassinato de Ernst Röhm e de todo o alto comando das camisas pardas. Mas também há a mão de Heydrich no Salon Kitty, um bordel no centro de Berlim, que é transformado em um centro de espionagem, em que tanto as garotas quanto o pessoal são instruídos a obter informações sensíveis de todos os clientes. São clientes de alto escalão, inclusive dentro do exército, das forças armadas ou dos escritórios ministeriais. E depois tem Gleiwitz, aquela pequena localidade na fronteira com a Polônia, onde Heydrich e seu subordinado Alfred Naujoks organizam o perfeito casus belli. Um falso ataque à estação de rádio local, com direito à interrupção das transmissões. Em polonês, além de prisioneiros de campos de concentração mortos e deixados no local com uniformes do exército polonês, para justificar aquilo que, a partir de 1º de setembro de 1939, é a agressão nazista contra a Polônia e, portanto, o início da Segunda Guerra Mundial. Ele está sempre lá,
A mão dele está sempre presente, muitas vezes invisível. Veja, é um homem assim a quem Adolf Hitler confia duas tarefas delicadas. Uma, como já dissemos, é a de protetor do Reich em Praga. Afogar em sangue os protestos dos tchecos que, segundo Adolf Hitler, não apreciam a grande sorte de estar dentro do Reich. E a outra tarefa, muito delicada, na qual até mesmo o ditador não quer deixar suas impressões digitais, é uma reunião interministerial para decidir a Endlösung, a solução final para o problema judaico. É Heydrich quem emite as ordens. É seu subordinado Adolf Eichmann quem envia os convites. Para essa reunião, no número 22 da Am Grossen Wannsee, em 20 de janeiro de 1942, a reunião que muda o rumo da história, que estabelece as diretrizes para o extermínio dos judeus na Europa. Heydrich se torna um alvo dos aliados, além do governo tcheco, no exílio, que ambos querem eliminar das estruturas de poder, não só pelo seu papel dentro do escritório central de segurança do Reich, mas também pelo que faz na Boêmia e Morávia. É assim que, enquanto Reinhard Heydrich reúne muitos homens da SS, mas também membros dos ministérios em uma mansão em Wannsee, de Londres, chegam comandos, são tchecos no exílio, que foram treinados pelo SOE, Special Operation Executive. Poderíamos chamá-lo de o precursor dos modernos comandos britânicos. Esse pequeno grupo de patriotas tchecos, que em Londres veste uniformes britânicos, mas ao voltar para casa se disfarça de civil, faz parte da Operação Anthropoid, ou seja, o assassinato de Reinhard Heydrich. O grupo estuda por semanas e por meses todos os trajetos que Reinhard Heydrich faz de casa até o castelo de Hradčany, de lá até o campo de aviação, seus deslocamentos pela Boêmia. E procura o ponto fraco, o momento de agir, a hora, o local. E é aquele cruzamento ao longo do trajeto entre casa e trabalho, justamente por causa daquela curva. Aquela curva em cotovelo que obriga qualquer veículo a reduzir a velocidade, a seguir quase na velocidade de uma caminhada. É nesse momento que Reinhard Heydrich estará vulnerável, especialmente na época mais amena do ano, quando, aproveitando o clima ameno, ele decidirá andar com um carro conversível, aberto. E são justamente dois homens daquele comando que intervêm naquela manhã. Um com a metralhadora e o outro, escondido, lança a granada de mão. Ambos conseguem fugir do local da emboscada, antes que chegue a Orpo, antes que chegue a Gestapo. Reinhard Heydrich, como já foi dito, é colocado naquele caminhão, levado às pressas para o hospital, mas há algo que os médicos não sabem e que os soldados da Orpo subestimaram. Os estofados da Mercedes em que Reinhard Heydrich viajava, que foram rasgados pela explosão da granada de mão, contêm crina de cavalo. E alguns desses pelos de crina entraram em contato com o lado dilacerado de Reinhard Heydrich, com o sangue. E ao colocá-lo no carro, e depois do carro, que não podia mais se mover, para o caminhão, o sangue de Reinhard Heydrich tocou os pelos de crina e a sujeira da carroceria do caminhão. 2 dias depois, no hospital, seus ferimentos infeccionam, causando septicemia. Reinhard Heydrich é acometido por uma febre altíssima, que o leva ao coma, e em menos de uma semana, ele morre. Os médicos poderiam ter salvado sua vida se tivessem sabido a tempo desse detalhe. Eles poderiam ter dado penicilina para ele, de modo a evitar aquela infecção. Mas isso não aconteceu. Reinhard Heydrich morre e é velado no funeral. Adolf Hitler, pessoalmente, renomeia Landlösung como Operação Rainer. É uma espécie de homenagem que o ditador presta a um de seus servos mais fiéis e cruéis. A partir desse momento, isso se torna quase uma questão pessoal. No lugar de Reinhard Heydrich, como chefe do RSHA, assume Ernst Kaltenbrunner. Ele é um homem bem diferente de seu antecessor. Enquanto Heydrich era amante da arte, da música e também do sadismo, Ernst Kaltenbrunner é impiedoso, brutal. Ele não usa meias palavras, nem ao lidar com seus subordinados, e muito menos ao tomar decisões que envolvem a vida e, nesses casos, a morte de milhões de pessoas. Patriotas tchecos, por outro lado, são traídos. Depois de se refugiarem em uma igreja que existe até hoje, a Igreja do Santo Cirilo e Metódio, em Praga. Um informante avisa a Gestapo, que cerca a igreja, e ordena que os tchecos se rendam. O comando decide não obedecer,
Se tranca na cripta, atira loucamente pela abertura que ainda hoje é visível em frente à escadaria da igreja. Mas, quando os sobreviventes percebem que não vão conseguir, guardam para si a última bala. Preferem se matar a cair nas mãos dos torturadores da Gestapo. Vai ser muito pior para os habitantes de um vilarejo perto de Praga, chamado Lidice. Suspeitos de terem dado abrigo aos comandos lançados de paraquedas de Londres, mesmo sendo completamente inocentes, os habitantes de Lidice serão massacrados e o vilarejo será arrasado, na mais clássica das vinganças nazistas. Uma espécie de herança doentia, amarga, deixada por aquele homem. O açougueiro de Praga, o carrasco, a eminência negra, o Delfim de Hitler. O homem que, com seu sorriso gélido, com os olhos azuis desbotados, com aquela incrível combinação entre cultura pessoal e sadismo, havia transformado uma cidade bela, belíssima, romântica, em um inferno. Um inferno que só terminaria muitos anos depois, através da libertação e depois do longo período da ditadura comunista. Um inferno que, porém, ainda é lembrado hoje pelas marcas de balas na igreja dos Santos Cirilo e Metódio, pelo memorial de Lidice e pela memória que permanece até hoje como o maior elemento para lembrar o que foi e o que não deve mais acontecer.